Bom, meninos, a gente vai voltar a estudar os átomos, né? Agora nós vamos ver as massas atômicas e a massa molecular de um elemento. Que elemento? Um elemento da tabela periódica, tá? Dentre aqueles todos, cada um tem sua massa atômica. E vocês sabem que quando eles se juntam, eles formam moléculas, né? Por exemplo, a gente tem a molécula de H2O, que é a de água. Então, essa molécula ela também tem uma massa, tá certo? E aí a gente vai aprender como é que calcula essa massa dessa molécula, tá? E aí a gente começa pelo conceito de massa atômica. A massa atômica é a massa de um átomo, tá? E ela é expressa em unidades de massa atômica. Esse Uzinho aqui bem fofo, tá? Então, se o átomo ele pode ter o quê? 2U, ou seja, 2 unidades de massa atômica, tá bom? E aí, ó, a gente vai aqui para a massa atômica de um elemento químico, tá certo? Que é a grandeza média de seus átomos. Então, ó, a gente tem aqui o carbono. A massa atômica do carbono, ó, é 12, arredondando, certo? 12 o quê? 12 unidades de massa atômica, tá? A do oxigênio, arredondando aqui, 15,999 dá 16, tá? Então, a massa atômica do oxigênio, 16. A do nitrogênio, 14,007. Arredondando dá 14, tá certo? Aqui a do flúor, 18,99, tá? Pode ser 19. A do neônio, ó, 20,180, pode arredondar para 20, tá? E aí, como vocês sabem, passou de 5, arredonda para mais. Menos de 5, depois da vírgula, arredonda para menos, tá? Então, aqui 15,9. 9 passou de 5, arredonda para mais, fica 16, tá? Você aumenta 1. 14,007, tá? O que acontece aqui? Esse 7 a gente arredonda para mais, aqui ficaria 1. Como 1 aqui é menor que 5, fica do jeito que tá bom? Aqui, ó, 10,81. Esse 8 aqui é maior que 5, então a casinha antes da vírgula, a gente arredonda para o maior, mais próximo, que seria 11, tá? Aqui, 26,98 é a massa atômica do alumínio, então a gente arredonda e fica 27. 27 o quê? Unidades de massa atômica, tá? Então, para descobrir a massa de um elemento químico é simples. Vai lá na tabela periódica, o número que está em cima é o número atômico, número de prótons e elétrons, e esse que está embaixo aqui é a massa atômica do elemento, tá certo? Expressa em unidades de massa atômica. E aí a gente vem para a massa molecular de uma substância, que é o nome dado à massa de uma molécula dessa substância que a gente está falando, tá? Pode ser qualquer uma. E aí vamos para alguns exemplos para vocês entenderem melhor, tá certo? A gente tem aqui a massa da molécula de H2O, tá? Que é a água, certo? Então, como é que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai olhar aqui o hidrogênio, né? E o oxigênio, tá certo? Nós temos duas moléculas de hidrogênio, ó. Duas de hidrogênio e o oxigênio, como tá só, é uma, certo? Então, duas moléculas de hidrogênio e a massa do hidrogênio é 1. Então, a gente vai fazer 2 vezes 1, 2. Esse H2 aqui tem duas unidades, certo? E uma molécula de oxigênio, tá? O oxigênio é a massa 16, certo? Então, uma molécula pesando 16, duas moléculas pesando 1 cada. A gente vai somar isso aqui. Vai dar 18 unidades de massa molecular, né? Vai ser a massa aqui do nosso H2O, tá certo? E aí, pessoal, a gente tem aqui essa molécula de N2O3, tá? Nitrogênio e oxigênio. 2 átomos de nitrogênio, 3 de oxigênio, tá certo? E aí a gente vai calcular a massa dessa molécula como um todo. Então, vamos começar aqui pelo nitrogênio, tá? Ele aqui, certo? A massa do nitrogênio, arredondando, dá 14U, tá certo? Nós temos duas moléculas de nitrogênio, então, ó, vai ser 2 vezes 14, tá certo? 2 vezes 14, 28, tá? E aí, a gente tem aqui 3 moléculas de oxigênio, tá?
E o oxigênio, o peso dele é 15,99, arredondando 16, certo? Então, a gente vai ter 16 vezes 3, que vai dar 48, tá certo? E aí, pessoal, o que a gente vai fazer? Vai somar, né? Tudo é uma molécula, todo mundo junto. Então, 48 mais 28 vai dar 76 unidades de massa, tá? Vai ser a massa dessa molécula aqui. E aí a gente tem a molécula de Na2SO4, tá? Temos 3 átomos, o Na, o S e o O. Então vamos começar aqui pelo começo, né? O Na, que é o sódio, a gente tem 2 moléculas de sódio, certo? Então, ó, 2 moléculas, a massa do sódio é 22,99, arredondando 23. 23 vezes 2 vai dar 46, tá? Temos aqui uma molécula do S, né, do enxofre, massa 32,032, tá? 1 vezes 32 dá 32. E 4 moléculas de oxigênio. Então, ó, 4 moléculas, o oxigênio pesa 15,99, arredondando 16. Então, a gente ficou com 4 vezes 16, tá? Que vai dar 64. E aí, como é que a gente faz para descobrir? Soma tudo isso aqui, tá certo? Então, ó, deixa eu mudar aqui a cor. A gente vai ter 46 mais 32 mais 64, que vai dar 140. Opa, escrevi errado. 142 unidades de massa, tá certo? Essa aqui vai ser a massa da nossa molécula. Então, meninos, é basicamente isso aqui, tá certo? Que vocês vão fazer. Providencie uma tabela periódica, tá? Na internet é fácil de achar, tá bom? Qualquer dúvida, falem comigo no WhatsApp. Um cheiro para todos vocês.